Bomba! É revelado um gabinete paralelo e milionário da Janja no Palácio do Planalto. Gente, isso aqui que eu vou mostrar para vocês é escandaloso. Assiste aqui comigo para você ver com seus próprios olhos, ouvir com seus próprios ouvidos isso aqui que é inacreditável. Quem lembra da ação que eu e o vereador Guilherme Kilter fizemos contra a Janja? Sabe quem vai defender a Janja nesse processo? Você. Sim, a AGU, com o seu dinheiro, saiu em defesa da Janja. Vejam essa aberração jurídica. Ação popular número tal, autores Guilherme Kilter e Jeffrey Chiquini contra réus União e Rosângela. A União Federal, tal, e a Janja, todos representados pela advogada da União signatária. A AGU, com o dinheiro do povo, vai defender a Janja em uma ação que ela está sendo processada por gastar indevidamente o dinheiro público. Então a Janja é processada pelo povo por gastar dinheiro público sem ser agente pública e será defendida com dinheiro público sem ser agente pública. Em um processo que o povo quer que ela ressarça o dinheiro público vai ser utilizado indevidamente de novo para defendê-la. Mas que escárnio isso daqui! E qual a justificativa que a AGU deu para sustentar isso daqui? Porque a AGU, a Advocacia Geral da União, defende a União, defende os interesses da União. A Janja, mais conhecida como esbanja, porque é isso que ela faz todos os dias, esbanja com o dinheiro público, não é agente público. Ela não exerce nenhum cargo ou função pública. Como ser defendida pelo Estado, pela AGU? Sequer a Defensoria Pública poderia defender a Janja, porque ela tem bastante para contratar um advogado particular. Vejam isso, a AGU fez um tópico específico para justificar por que vai defender a Janja, da representação da ré Rosângela Lula da Silva pela Advocacia Geral da União, na condição de cônjuge do presidente, ou seja, na condição de mulher do presidente, não de agente público. Em primeiro lugar, esclareça-se que a representação judicial da ré, na sua qualidade sui generis, ou seja, qualidade nenhuma, né, está sendo feita pela AGU nos termos, todos esses artigos aqui que eles citam, não assegura, não garante a defesa da Janja, tá? Tudo para inglês ver, jogaram os artigos ali, mas se você vai ler os artigos, nada disso sustenta essa defesa da Janja com dinheiro público. Para que a AGU atue como representante do agente público, óbvio, agente público, é necessário que o interessado faça um requerimento administrativo de representação judicial. Sim, agente público. O qual é analisado por um advogado da União, membro efetivo da carreira, que tem o seu parecer submetido ao superior hierárquico, sendo certo que todos atuam com independência técnica e jurídica. Perfeito, perfeito. Nesse sentido, a AGU apenas está autorizada a representar judicialmente os agentes públicos federais, no caso, honorificamente. Sabe o que eles falaram aqui? Que a Janja, por ser a mulher do presidente, ela se considera uma agente pública federal honorífica. Isso. É uma agente de honra. Ela é uma agente pública de honra. Quando os atos a ele imputados tenham sido praticados no exercício das atribuições constitucionais. Então eu estou dizendo o seguinte, que se a mulher do presidente tiver agido no exercício de atribuições constitucionais, legais ou regulamentares inerentes ao cargo no interesse público, especialmente da União, ela pode ser defendida. Pera, dá uma olhadinha nisso daqui. Primeiro que a Janja não é agente público, né? Isso ninguém tem dúvida. Olhem as viagenzinhas que nós estamos questionando. Nova York, de 9 a 16 de março. Ministério Mulheres. Há uma ministra nesse ministério e não é a Janja. Paris, 26 a 30 de março. Relações Exteriores.
ao ministro das Relações Exteriores, e não é a Janja. Roma, olha, só viaja para lugar ruim, né? Você vê? Não tem viagem aqui para Gaza, né? Paquistão. Desenvolvimento e assistência social, família e combate à fome. Tudo a ver com a Janja. Moscou, foi lá para perto do parceiro, né? Do companheiro. 2 a 7 de maio, Relações Exteriores. Janja, o que você tem a ver com essas viagens? Porque uma coisa é, acompanhou o presidente. Veja, nós estamos questionando essas viagens aqui, ó, que a Janja foi antes ou sozinha. Ela não foi de cônjuge. Ela não foi acompanhando seu esposo. Ela foi ou dias antes, em um avião da FAB, um avião gigantesco, um jato que cabem 200 pessoas, antes ou sozinha, sem o presidente da República. Isso daqui é uma esbanja com o dinheiro público. Aí disse a AGU, neste caso, após análise do requerimento da Janja, foi deferido o pedido de representação com o dinheiro público. O dinheiro público sendo utilizado indevidamente para defender a Janja em um processo em que ela é acusada de ter gastado indevidamente o dinheiro público. É mole. É mole um negócio desse. Isso daqui é um escarro na cara do povo, né? Mas calma que vai piorar. A AGU diz o seguinte, que não houve dano ao erário, não houve dano ao patrimônio público, não houve gasto indevido com essas viagens em hotéis de luxo, com jato da FAB para carregar 12 pessoas. Com efeito, a lesividade ao patrimônio público constitui um pressuposto ou requisito específico dessas ações. Sim, por isso que nós ingressamos com essa ação. Ela deveria ter viajado de Latam, de Gol, de Azul, não de jato com o dinheiro do povo para fazer turismo, que também deve satisfazer os requisitos e pressupostos gerais. A ausência de comprovação da lesividade, portanto, conduz ao reconhecimento da inadequação da via escolhida, via de consequência, a extinção do feito sem resolução do mérito por falta de interesse de agir. Disse a AGU que a Janja não lesou o patrimônio público e por isso o caso tem que ser extinto, arquivado. Foi exatamente isso que a AGU disse, que a Janja, utilizando esse jato para hotéis de luxo, para viajar sem motivo, não trouxe nenhum dano ao patrimônio público, não causou nenhum dano ao povo. Vejam só, isso é ou não é um país eco-socialista? O governo defendendo uma pessoa que não é agente pública e ainda a AGU sai em defesa dessa gastança. A AGU que tem a finalidade precípua de defender o dinheiro público. A AGU existe para proteger o erário, para proteger o patrimônio público, proteger o dinheiro do povo. Está saindo em defesa daquela que está torrando o dinheiro público sem ser agente pública, sem ser pessoa com legitimidade para representar o Estado. Isso aqui é aberrante e constitui, obviamente, por si só, mais uma violação à lei. Sim, o advogado-geral da União, ao sair em defesa da Janja, está praticando, em tese, improbidade administrativa. Olha só, mais uma improbidade administrativa, agora do AGU, que está saindo em defesa de uma pessoa que não é agente público. Artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário. Qualquer ação ou omissão dolosa que seja efetiva e comprovadamente perda patrimonial, desvio. É isso que está acontecendo. Desvio. Usar dinheiro público. Usar a instituição AGU para proteger e defender a Janja. Isso aqui traz prejuízo aos cofres públicos, desvio de finalidade da instituição, isso é improbidade administrativa, inclusive, em tese, para o próprio AGU. É absurdo. Isso aqui, do início do fato da Janja até a defesa que ela está tendo, é
tudo absurdo, tá tudo errado. Isso daqui não deveria ser dessa forma em um Estado democrático de direito. Não existe um país do mundo que seja uma democracia que existe isso daqui. Isso aqui só em Rússia, China, Venezuela, só em países socialistas, comunistas e em ditaduras. Isso aqui é o maior exemplo de que o Brasil não é mais um Estado de direito. O Brasil vive uma ditadura socialista. Tá muito óbvio isso daqui. Absurdo. Obviamente, nós vamos agora impugnar essa contestação, porque não vamos admitir que na nossa cara rasguem dinheiro público assim, rasguem as leis. Inacreditável isso daqui que nós estamos vivendo, mas vamos continuar batendo, porque o poder emana do povo e esse dinheiro aqui é nosso, é de vocês. O Estadão acabou de revelar hoje que existe e os detalhes do gabinete paralelo da primeira blogueira do Brasil, não primeira dama, né? Primeira blogueira, a deslumbrada Janja, mais conhecida também como Esbanja. Aquela que já gastou até agora mais de 66 milhões de reais do seu, do meu, do nosso bolso, do nosso dinheiro, que gasta 4 mil reais por hora em média na manutenção dos seus luxos e dos seus caprichos. Mas a situação era muito pior do que a gente imaginava. Lê aqui comigo a matéria do Estadão. Equipe informal de Janja tem pelo menos 12 pessoas e já gastou 1,2 milhão de reais em viagens. Gente, 1,2 milhão em viagens só para a equipe do gabinete paralelo dela, tá? Porque ela mesma já gastou muito mais do que isso em viagens e é só você ir lá no site do Janjômetro para você conferir os valores, porque tem tudo detalhadinho por lá. Agora, bora ler comigo essa reportagem bomba do Estadão sobre o gabinete paralelo da Esbanja e em seguida eu vou te explicar por que isso tudo é errado, é tudo ilegal. É como se fosse, gente, a esposa do Moro, a Rosângela, na época da Lava Jato, ter um gabinete lá na Justiça Federal com funcionários, etc., à disposição dela sem ela ter cargo. Ou então a esposa de um ministro do STF, ou a esposa de um parlamentar. Tudo sem que elas tenham um cargo, ter lá uma sala, ter assessores à sua disposição, trabalhando para elas, o que é claro que não pode, mas eu já explico melhor. Acompanha comigo aqui, ó. Formalmente, a primeira-dama Rosângela da Silva Janja não possui cargo no governo e nem uma equipe própria, mas na prática, no Brasil, sabe como é que é? Uma equipe de ao menos 12 pessoas está à disposição dela, relatam militantes do PT, do próprio PT, e servidores da Presidência da República. O grupo inclui assessora de imprensa, fotógrafos, especialistas em redes sociais e um militar como ajudante de ordens. O time da Janja custa cerca de 160 mil reais mensais em salários por mês e seus integrantes já gastaram mais de um milhão, ia ler 1 mil, mas não, né, gente? Lá é tudo em cifra sim. Já gastaram mais de 1 milhão de reais em viagens desde o começo do terceiro mandato do presidente Lula em 2023. Quem lembra da Janja dizendo que ela queria ressignificar o papel de primeira-dama, hein? Eu lembro, eu não esqueci. Olha aí, ó, dá uma olhadinha aí nesse site, ó. Quero ressignificar o conteúdo do que é ser uma primeira-dama, diz a Janja em entrevista. Eu lembro, dona Janja, e parece que você conseguiu, hein? Conseguiu ressignificar o papel de primeira-dama como um dos cargos que mais gasta dinheiro público sem trazer benefício real algum para a população. Pelo contrário, é uma fonte constante de constrangimento e vergonha alheia para o governo e para os brasileiros. Todo mundo lembra do "fuck you, Elon Musk", em pleno G20 social. Todo mundo lembra de você chegando na Índia cantando Namastê, enquanto o Rio Grande do Sul se afogava nas enchentes. Todo mundo lembra dos milhões que você gastou em viagens luxuosas no exterior para as Olimpíadas em Paris, para o Catar, para Nova York, para Londres. Ninguém esquece disso, Janja. E mesmo com esse exército informal de fotógrafos, assessores, a sua popularidade despencou nos últimos 2 anos. Já é pior do que a de Lula. Você só perde em reprovação para ele. STF, dá uma olhadinha aqui, ó, gente. Popularidade de Janja cai e chega a menor patamar desde início do governo Lula, diz Quest.
Agora vem aqui comigo para dar uma olhadinha nesse fio aqui do Guilherme Kilter lá no X, no ex-Twitter, para você conhecer quem é quem no gabinete paralelo da Janja. Veja só isso, se não é realmente algo para deixar os brasileiros indignados com como o nosso dinheiro está sendo gasto, ou melhor, como o nosso dinheiro está sendo desperdiçado. Janja Gate, diz o Guilherme Kilter. Guilherme Kilter, eleito vereador segundo mais votado aqui de Curitiba. E ele diz: o gabinete não oficial de Janja já gastou mais de 1,2 milhão dos cofres públicos. Conheça todos os detalhes sobre quem compõe o gabinete, suas funções e gastos no fim abaixo. E aqui tem um janjograma aqui do Estadão. Vamos para a primeira pessoa, a Neudiceia Neres de Oliveira, que é a chefe. Quem é? Jornalista catarinense, 32 anos, organizadora da Vigília Lula Livre em Curitiba, conheceu a Janja durante a prisão de Lula. Ela é assessora especial do gabinete pessoal do presidente, considerada chefe de gabinete não oficial da equipe da Janja. Gastos: remuneração aí de R$18 mil, gastos com viagens R$39 mil. Aí ela, ó, na foto, lá no Lula Livre, aqui em Curitiba. Vamos para a próxima. Bruna Rosa Alfaia, a estrategista. Quem é? Atua 15 anos com estratégia de comunicação digital, dona da Embaúba Produções, que faturou R$3 milhões na campanha do Lula. Função: Secretaria de Análise, Estratégia e Articulação da Secretaria de Comunicação Social da Presidência. Comanda algumas das principais contas e redes sociais do governo. Gastos: remuneração R$18 mil, gastos com viagens R$72 mil. Próxima. Priscila Pinto Calaf, parceira da Bruna. Quem é? Mestre em Antropologia pela UNB, com o tema Desconstruindo a Infância e Sexualidade com Meninos e Meninas de Ruas. Ex-sócia da Bruna na Embaúba Produções, que faturou R$3 milhões na campanha do Lula. É diretora do Departamento de Canais Digitais da Secretaria de Redes, chefiados por Bruna. Gastos: remuneração de mais de R$14 mil, quase 15. Gastos de viagens, R$70 mil. Vamos à próxima. Cláudio Adão dos Santos Souza, o fotógrafo. Quem é? O Claudinho é o principal acompanhante de Janja. Função: é fotógrafo oficial da primeira-dama. Gastos: remuneração bruta, R$14 mil, quase 15. Gastos com viagens, R$182 mil. Próxima. Juliana Aporta Gaspar, coordenadora de redes. Quem é? Jornalista e social media. Função: coordenadora de redes digitais da Secom, acompanhante das viagens da Janja. Gastos: remuneração de quase R$15 mil, gastos com viagens R$152 mil. Tá quase acabando, gente, aguenta, mas é para você ver o absurdo. Vale a pena você passar os olhos nisso, tá? Júlia Camila Fernandes da Silva. Quem é? Internacionalista, ou seja, se formou em Relações Internacionais, gestora de planejamento. Função: assessora especial do Gabinete Pessoal da Presidência, remuneração de quase R$15 mil, gastos com viagens R$75 mil. Próximo, Edson Antônio Moura Pinto, ajudante de ordens, é capitão do Exército, segurança usado por Lula para comprar os pedalinhos do sítio de Atibaia em 2013. Função: assessor especial do Gabinete Pessoal da Presidência, remuneração de quase R$15 mil, gastos com viagens R$140 mil. Os subordinados dos assessores, tem isso também, subordinados, olha ali, ó. 1, 2 subordinados, 3 subordinadas, 4 subordinados, 5 subordinadas, salários aí de R$6 mil, salário de R$55 mil, isso aqui tem que estar errado, gente, eu vou checar isso aqui depois com o Guilherme. Salário aqui de R$11 mil, salário de R$11 mil, salário de R$11 mil, haja gasto, hein? Vamos para o próximo aqui. Isso merece mais publicidade, investigação e denúncia, certo, Guilherme? De que adianta a Janja não ter um cargo oficial por nepotismo, mas continuar gastando nosso dinheiro e emitindo ordens? Compartilhe e marque a Janja aqui, afinal de contas ela bloqueou. Aproveita, pessoal, e segue o Guilherme Kilter lá no X, que vale a pena. Aí você pode me perguntar o seguinte: Deltan, qual é o problema da Janja ter um gabinete paralelo desses que custa mais de R$160 mil por mês? Gente, tem um problema muito simples aí, que é o fato de que no Brasil não existe o cargo da primeira-dama. Simplesmente não existe. Primeira-dama é apenas um título informal que designa a esposa do presidente. Ponto. Só isso. Aqui no Brasil é diferente dos Estados Unidos. Lá, a primeira-dama não é só um título. Lá nos Estados Unidos é um cargo que foi oficializado e formalizado no decorrer dos anos, que conta com gabinete, com assessoria formal, um espaço na ala leste da Casa Branca. É diferente, ó. Olha aqui o que diz a Wikipedia, ó. O gabinete da primeira-dama lá nos Estados Unidos é a equipe responsável perante a primeira-dama dos Estados Unidos.
têm suas responsabilidades, embora não sejam constitucionalmente mandatados, cresceram à medida que o papel da primeira-dama cresceu e se formalizou ao longo da história. O gabinete da primeira-dama é uma entidade do gabinete da Casa Branca, parte do gabinete executivo do presidente e está lá na ala leste. Isso é nos Estados Unidos. E aí, gente, além de a gente ter esse problema de não ter um cargo formal no Brasil, não tem nada previsto em lei, então, de modo que a gente não tem como saber quais são os direitos e deveres da primeira-dama, ou o que ela pode ou não pode fazer, a questão é como que a gente pode fiscalizar ou não o trabalho dela? Quais são os órgãos públicos que fiscalizam o trabalho e as contas da primeira-dama? Quem que aprova ou desaprova as contas dela? O que a gente tem aí é um grande problema de transparência, de fiscalização, uma zona cinzenta gigante, que é agravada pelo fato de que Lula colocou sigilo de 100 anos sobre a agenda da Janja. Gente, sigilo de 100 anos. Aquele mesmo que o Lula disse que iria acabar no primeiro dia do governo dele. Aquele que Lula adorava criticar no Bolsonaro, mas que aí Lula seguiu aplicando da maneira mais hipócrita possível desde o começo do seu mandato. O que a gente tem, gente, portanto, é uma primeira-dama que quer ter todos os benefícios, benesses, luxos do cargo sem nenhum tipo de fiscalização e de transparência. Algo que é absolutamente intolerável em uma república democrática. Esse é o grande problema com os gastos da Janja. Ela não pode fazer o que ela quiser, principalmente pelo fato de que ela não é um agente público formal, mas ela gasta como o mais nababesco deles. Tradicionalmente, as primeiras damas brasileiras elas têm feito um trabalho informal relacionado a causas sociais, em favor de pessoas vulneráveis, como fazia Ruth Cardoso, ou pessoas com deficiência, como fazia Michele Bolsonaro, mas é um trabalho informal, de ir a eventos, divulgar, conscientizar, e não de fazer agendas oficiais de Estado ou de governo. E vamos lembrar que, alegando lutar contra a fome, a Janja organizou um festival inútil, que ninguém prestigiou, o tal do Janja Palusa, e jogou mais de 30 milhões de dinheiro público de patrocínio das estatais para encher o bolso dos artistas amigos. É um dinheiro que poderia ser muito melhor empregado com o cuidado real de quem tem fome, dando ensino, tratamento, treinamento, apoio ou ainda todo tipo de cuidado que poderia ser feito com uma verba desse montante. E a pérola da sabedoria de hoje, então, é um ensinamento bíblico relacionado à Janja, para quem valoriza demais luxos, excessos, para quem se deslumbra demais com riqueza ou com poder, esquecendo-se de que a gente não deve levar nada disso como um grande monte, a gente não vai levar nada disso a gente embora quando a gente morrer, pelo contrário, isso tudo fica na terra, são bens materiais e a gente acaba, se a gente focar nisso, ignorando aquilo que é mais importante ou aquilo que é essencial. E a pérola de sabedoria, então, o ensinamento é, aspas, separei aqui para vocês, vou ler. Feliz é a pessoa que acha a sabedoria e que consegue compreender as coisas, pois isso é melhor do que a prata e tem mais valor do que o ouro. Essa é o trecho de Provérbios 3, 13 e 17, que nos ensina a olhar de modo menos deslumbrado para riquezas ou poder, e sim dar valor à sabedoria, a ensinamentos, a aprendizado e a saber avaliar as coisas adequadamente. E se você gostou dessa análise, gente, curte aqui o vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho para você não perder nossos novos conteúdos. Lembre-se, aqui é a sua casa e quando você curte e compartilha, você faz a voz da nossa indignação conjunta chegar mais longe. Um grande abraço.